No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer o upload da imagem no PHP. Primeira coisa que a gente tem que aprender é entender que a pasta imagem aqui do nosso projeto, ela vai ficar todas as imagens guardadas dentro dela. Então, quando a gente faz o upload de uma imagem, é para essa pasta que a gente vai guardar. Conforme nas aulas passadas, a gente tem aqui os 3 logos, né, que a gente desenvolveu na parte de layout. Então, para acessar essas imagens, a gente usa essa URL. Então, fica localhost vídeos, que é o nome do nosso projeto, e a pasta imagem. Se eu rodar essa URL, eu vejo aqui o diretório no meu champ, né? Só dá para ver no champ dessa forma. Quando está em produção, não fica dessa forma. Então, se eu clico aqui, eu consigo acessar a imagem. Ó. Olha aqui a URL da imagem aqui em cima. Quando eu utilizo essa imagem na minha tela, eu faço dessa forma. Eu pego a tag mag e aí eu passo o source dela, né, o local que ela está. Então fica o mesmo diretório que nós estamos, pasta imagem, né, entra aqui na pasta imagem e aí você mostra aqui o nome da imagem. Para fazer o upload da imagem, então, eu vou criar aqui no nosso código um formulário, né? Então eu tenho que usar, vou fazer uma div row, né? Que vou criar uma linha aqui no meu Bootstrap. Vou criar outra div com a classe md-4 para eu dividir a tela em 3 partes, né? E vou ocupar 4 espaços do Bootstrap. Vou fazer minha tag form, o action, assim como nas outras vídeos eu coloquei para ele mesmo, né? Então eu vou colocar ponto barra upload. Eu vou usar o método post e vou passar uma diferença agora, um tipo de encriptografia dos dados, né? Eu vou passar um multi part form data. Sempre quando a gente vai usar imagem, a gente tem que utilizar esse atributo na tag form. E tem que ser esse atributo, ele só funciona no método post. É ele que converte para a gente a imagem em binário para que a gente possa utilizar aí no servidor. Então, feito isso, eu vou colocar aqui uma label. Aí, selecione a imagem. E um input, só que o input agora vai ser do tipo file, né? Que eu vou imputar um arquivo, o name dele vai se chamar imagem, né? O name aqui é para a gente pegar lá na variável file, né? Na variável do PHP. E eu posso colocar também um accept e passar o tipo de arquivo que eu quero. Então eu quero todos os arquivos do tipo imagem. Só faltou aqui agora a nossa classe do Bootstrap pro form control para ele ficar bonitinho. Embaixo eu vou criar o botão, né? Então eu vou criar o button. Type dele vai ser submit, que é ele que vai submeter o formulário. Classe dele também, btn espaço btn traço success, que eu vou usar o botão verde. Então vou colocar aqui enviar imagem. Fecho o botão. Beleza, feito isso, então, quando eu clicar aqui no botão enviar a imagem, eu vou atualizar aqui a minha página. Olha lá. Então esse é o nosso HTML que eu digitei. Lembrando, pessoal, que eu criei aqui um arquivo upload.php, tá? Eu não falei no começo, mas eu criei aqui um novo arquivo, ó, esse arquivo aqui, que é o que a gente está trabalhando. É nele que eu coloquei. E também, ó, eu acessei ele aqui pela URL dessa forma. Então, quando eu clicar aqui no nosso botão, ele vai enviar os dados para a própria página, para o action do form. Então, isso é importante a gente lembrar. Da mesma forma que a gente fez com os usuários lá, com o vídeo do CEP, com o vídeo do cadastro no banco, tá bom? Aí eu tenho que fazer uma validação dos dados aqui. If, dessa vez, quando eu envio um input file, o PHP ele reconhece com a variável files.
é um array que tem todos os arquivos que estão vindo dentro do form. Eu poderia estar enviando vários PDFs, várias imagens, poderia estar enviando várias coisas. Então, é esse array que controla. E aqui dentro do array, eu coloco o name do meu campo, né? Então, qual que é o name do meu campo? O imagem. Então, eu tenho que puxar aqui imagem. Imagem. Ele vai verificar o que? Se ele vai verificar se esse campo existe. Então, é i7, que é aquele padrãozão que a gente já está acostumado. And not empty, ou seja, se ele não está em branco. A gente precisa saber, só para fazer um tratamento. Então, files, imagem. Dessa forma. Assim, a gente garante que se o arquivo existir e ele não estiver em branco, significa que tem alguma imagem que a gente está realizando no upload. E aí a gente usa uma função move uploaded file, né? A gente vai setar da onde está vindo, né, o arquivo. Esse arquivo ele vem da variável files, né? A gente sabe que é esse arquivo aqui. Porém, esse arquivo ele tem que usar o temp name, né, que é um nome temporário da memória do servidor. Quando você sobe o arquivo, ele cria um temp name. Esse temp name é um nome que geralmente é o Apache que dá pra gente. É o PHP que projeta lá pra gente. E eu vou passar aqui o segundo parâmetro, que vai ser para onde eu quero ir. Se eu parar o mouse aqui em cima, o code já me fala que eu preciso enviar um to, né, um from e um to, ou seja, da onde vem para onde vai. Para onde eu quero ir? Eu quero ir para a pasta .img barra, e aí eu vou concatenar com o nome do arquivo original, que é file name. Se tudo der certo, eu vou mandar um echo update realizado com sucesso. Tudo certo. Vou testar o meu código. Agora aqui eu vou clicar no escolher um arquivo, né? Vou aqui na minha área de trabalho. Eu tenho um arquivo de mouse, notebook e placa de vídeo. Eu vou fazer o upload da placa de vídeo. Abrir. E vou enviar o arquivo. Se tudo der certo, ele imprime o update realizado com sucesso. Mas como eu sei que deu certo, eu abro aqui no meu code, clico aqui e percebo que já tem uma imagem aqui junto com os logos, ó. Placa de vídeo, ponto, JPG. E a mesma coisa eu posso fazer com os outros. Não, eu vou reduzir aqui a imagem do navegador. Vou realizar aqui um novo update. Eu vou colocar agora no notebook, enviar. Olha lá, já aparece o notebook aqui na pasta do projeto. E aí eu já posso utilizar eles normalmente com a tag img, src, e eu coloco img barra placa de vídeo e vou colocar também o notebook. Vou colocar o mouse também, porém o mouse eu ainda não tenho. Então o que vai acontecer quando eu não tenho uma imagem? Eu salvo meu projeto, vou dar um enter aqui, uma nova requisição. Aqui está nosso upload da placa de vídeo, aqui está nosso upload do notebook, mas o mouse está com esse símbolo de quebradinho aqui, ó. Por quê? Porque eu ainda não fiz o upload, ó, ele não está aqui dentro da pasta. Então eu seleciono o arquivo de novo, mando aqui o mouse e envio. Agora o nosso mouse aparece, ele tá a mensagem realizada com sucesso. O nosso mouse aparece para funcionar tudo legal aí, o nosso upload. Se eu quiser agora salvar a minha imagem a um registro no banco de dados, como por exemplo, eu vou fazer o upload de produtos, né, na minha tela, ou a imagem, a foto do meu usuário, eu simplesmente venho aqui no nosso PHP MyAdmin, então localhost
barra phpMyAdmin. E dentro do meu banco de dados, né? Então eu tenho aqui vídeo aula, usuários, né? A tabela usuários. E me mostra os usuários dos vídeos passados, né? Que a gente estava editando, cadastrando, excluindo. O que eu faço aqui? Eu vou vir na estrutura da minha tabela, aqui nesse botão da estrutura, e vou acrescentar um novo campo. Então, como eu acrescento um novo campo? Eu posso usar o item aqui, ó, adicionar um campo após o ativo, após a senha, após o nome, eu vou colocar no final, ó, após o ativo. Esse campo, ele vai ser chamado de imagem, porém ele vai ser string. Eu vou colocar aqui varchar 50, tá bom. E vou guardar. O que eu vou salvar aqui nesse campo? Eu vou salvar apenas o nome, o endereço do arquivo, ou seja, a pasta que ele está e o nome dele aqui. Para quê? Porque a imagem em si não salva dentro do banco. A gente não deixa, não é uma boa prática colocar a imagem dentro do banco de dados. Mas a gente coloca no banco o caminho da imagem, ou seja, onde ela está guardada e qual o nome dela. No caso, a gente vai alterar aqui a gente vai anexar uma imagem aos nossos registros de usuário aqui, né, na nossa tabela de usuário. Então eu tenho aqui a Maria de Oliveira e o Pedro Silva. Eles não têm nenhuma imagem anexada. Eu vou fazer a alteração no formulário de cadastro deles. Então eu venho aqui no meu cadastro. Aqui no nosso form, eu vou fazer a modificação no nosso form. Eu vou colocar o enctype multiplataforma data, multipart data, form data. E vou acrescentar aquele campo, né? Vou colocar aqui depois da senha, ó. Vou copiar o form group, dar uns enters aqui, ó. Colei, certo? Aqui eu vou colocar imagem. O type passa a ser file. O name, imagem. Form control é a classe. Eu salvo. Essa alteração, então, vai ser refletida diretamente aqui no nosso if do post, né? Então, ele verifica se a variável post existe, não está em branca, né? Faz as validações que a gente criou na aula. Se tudo der certo, ele vai começar a trazer aqui, montar a nossa SQL. Aonde eu faço a nossa alteração? Aqui embaixo eu uso aquele código, né? If, para checar se o file, nossa variável files, chamado imagem, deixa eu ver se eu escrevi minúsculo aqui embaixo. Ó, coloquei em maiúsculo, então não pode esquecer. Minúsculo, maiúsculo, eu vou colocar aqui como maiúsculo. Imagem, ela existe, end, not empty. Então, ou seja, ela não está em branco. O nosso file imagens. E aí, então, eu crio uma variável chamada imagem, que essa variável vai receber o nosso caminho, né? Então, fica aqui o nosso file imagem name. Eu vou até concatenar aqui já com nossa pasta ./img barra. Esqueci de abrir uma aspas aqui. Olha lá. Então eu tenho aqui o caminho, a pasta, né? E aí eu tenho o nome do arquivo. Eu vou fazer vou usar aqui o nosso move uploaded file. Então eu vou pegar do nosso outro arquivo de upload o file update temp, dessa forma. Vem aqui no nosso outro arquivo, colo aqui. Eu estou fazendo o mesmo processo, porém eu estou adaptando no meu código do banco de dados. E para onde eu quero salvar, né? Eu vou usar a imagem, a variável imagem. Feito isso, eu já estou realizando o upload, né? E agora no meu insert into eu faço uma modificação.
Eu quero que depois do ativo, né, que foi o campo que eu criei aqui no nosso PHP MyAdmin, nosso MySQL, ó, criei aqui na imagem, depois do ativo. Então eu venho aqui no meu insert into e altero aqui o meu campo imagem. E lá no final eu faço a mesma coisa. Como é um texto, né, eu vou colocar vírgula, abrir aspas simples e vou passar a variável imagem. Quando a imagem estiver em branco, pessoal, a gente tem que colocar uma variável imagem vazia, só para não bugar a nossa SQL. Então não tem imagem nenhuma nesse caso. Quando não existir ou tiver em branco, né, alguém não fizer o upload da imagem. Vamos testar então. Antes da gente testar, eu tenho que trocar aqui, colocar a imagem maiúsculo. E eu vou pegar uma imagem de uma pessoa no Google. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google, foto de perfil. Aí eu vou escolher essa imagem aqui, né? Tem várias fotos de perfis legais aqui. Vou pegar esse daqui, salvar a imagem como. Vou salvar na área de trabalho como perfil. Salvei. Acessando aqui a nossa página, né, de usuários, eu vou cadastrar um novo perfil, Carlos Gomes, carlos.gomes, sem 123, e vou escolher a imagem de perfil que eu salvei, ó, perfil. Reparem que dessa vez, no campo imagem, eu não coloquei uma definição para só imagem, então ele traz todos os arquivos que eu tenho disponíveis. Então eu posso vir aqui no nosso Visual Code, no nosso formulário aqui, e acrescentar a opção de accept image barra asterisco. Então eu quero todas as imagens apenas. Só vou aceitar imagens aqui nesse formulário. Então eu atualizo aqui. Carlos Gomes. Carlos.gomes, senha 123. A imagem agora só aparece os JPGs que eu salvei. Então eu vou pegar aqui o perfil, vou deixar ele como ativo e vou inserir. O Carlos Gomes apareceu aqui pra gente, né? Mas eu não estou vendo a imagem ainda. Então eu tenho que vir aqui no nosso code e perceber que a imagem foi feito o upload. E no nosso MySQL, eu vou atualizar aqui os registros, eu tenho o caminho da imagem dele salvo aqui. Então essa é a imagem dele, que ele escolheu. Tá vendo? Tá aqui, os outros dois não tem. Como que eu faço para visualizar essa imagem agora no código, né? Então eu venho na minha lista de usuários aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui embaixo a minha select, né, do banco de dados. Basta que eu acrescente aqui imagem, né, que eu também vou selecionar agora o campo imagem lá do banco. Então eu também quero ver o campo imagem. E aí eu crio mais um TD. Eu vou criar aqui depois do ativo, ó, e vou colocar imagem de perfil. Acrescentei mais um TH aqui no cabeçalho e vou acrescentar mais um TD na sequência, mais um TD na sequência do ativo. Então o nosso ativo está aqui, ó, o nosso TD de ativo. Então eu acrescento aqui mais um TD na nossa tabela e coloco img src recebe. E eu coloco daí o nosso PHP echo igual a gente fez nos outros. Eu fecho aqui nossa tag, só que aqui eu troco para imagem, que é o valor correspondente à nossa SQL, né? A gente fez o select aqui e ele vai aparecer aqui dessa forma. Para ficar mais, não ficar muito grandona, né? Que aqui a nossa imagem vai ficar grandona. Posso até fazer já aqui. Vou dar um enter. Olha só. A imagem aparece aqui para mim no local de imagem do perfil. Para ela ficar pequenininha, eu posso colocar o widget de 50. Aliás, vou colocar um widget de 75 e um exit
de 75 também. Ela vai ficar um pouco quadrada e distorcida. Salvo. Ó, mas ela já fica mais interessante aí. A gente já tem aí na nossa lista a foto de perfil. A Maria e o Pedro não tem foto de perfil, então você tem que fazer o mesmo processo, fazer adaptação lá no formulário de editar, né? No formulário de editar não tem a imagem. Então fica aí como atividade para quem conseguir aí. Se você conseguir, coloca nos comentários aí como você fez, que você vai atualizar o seu perfil. Você vai retirar a foto ou adicionar. É o mesmo esquema, funciona da mesma forma. Você vai acrescentar o form lá e acrescentar o seu código de upload, né? Você vai acrescentar esse if aqui para realizar o upload.